Olá, muito bom dia, uma alegria imensa está-los recebendo aqui novamente no canal A Forja, canal este que tem um único exclusivo objetivo de abençoar e edificar a sua vida através da sabedoria milenar. Infelizmente passei alguns dias ausentes, estava acamado, mas para a honra e glória de Deus estamos aqui novamente firme e forte. Para dar início ao nosso vídeo, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 4, se vocês puderem me acompanhar por gentileza, Hebreus 4:12, onde começamos sempre os nossos vídeos explicando a real e verdadeira eficiência da palavra de Deus e a importância de você estar com a sua Bíblia aberta, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Muito importante, como sempre enfatizo para vocês, se vocês têm a Bíblia Sagrada de vocês, abra e acompanhe as leituras. Se não tiverem, abra através de uma Bíblia online, mas é muito importante que vocês acompanhem essa leitura da palavra. E hoje vamos dar continuidade a nossos estudos lá no livro de Provérbios. Não sei se vocês se recordam do rei Salomão, filho de Davi, e estávamos meditando anteriormente. Nós falamos sobre o temor do Senhor, a exortação da sabedoria, também falamos da exortação que ela está disponível a todos. Posteriormente falamos no capítulo 3 da importância do que a sabedoria pode lhe proporcionar. E também, posteriormente, falamos da supremacia da sabedoria e da advertências contra a imoralidade. E hoje vamos tratar de um assunto que talvez você nem saiba que tem na Bíblia, mas, como disse para vocês, a palavra de Deus ela é completa, ela é um manual de vida completo para transformar a sua vida e edificá-lo. E hoje vamos falar sobre a advertência quanto a ser fiador. E atire a primeira pedra quem nunca passou por isso. Acredito que eu já passei por isso e vou explicar para vocês, e acredito que vocês também já tenham passado por isso. Então vamos meditar em cima disso hoje em Provérbios 6, de 1 a 5. Me acompanhem por gentileza. Filho meu, se serviste de fiador a teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho, e ficastes enredado, ou seja, preso, comprometido, pelas declarações que saíram da sua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Não é à toa que a Bíblia fala no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na ponta da sua língua. Então, muito cuidado com o que você declara com a sua boca, com o que você se compromete, pois as consequências podem ser drásticas. Continuando. Agora, filho meu, considerando que caístes nas mãos de teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. Não permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descansas-te. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Palavra de Deus. Senhores, é muito interessante, na minha vida, não como fiador, mas já aconteceu de emprestar cartão de crédito para algum conhecido e, infelizmente, ao me comprometer com este ato, cair numa situação que eu não imaginava que iria se desenvolver. E acredito que muitos de vocês também já tenham passado por essa situação. E o mais interessante é que todo o ensinamento da Bíblia, ele traz também alguma história que aconteceu ao longo dessa sabedoria milenar para comprovar a palavra de Deus, a veracidade e o porquê desta advertência, qual que é a consequência de não cumpri-la que traz a sua vida. Neste caso específico, era muito comum no mundo antigo as pessoas se comprometerem com dívidas e colocarem não só eles mesmos, mas seus filhos e até suas mulheres como escravos para pagamento dessa dívida, caso eles não honrassem o valor a ser pago.
E isso acontecia que várias crianças, mulheres, tornavam-se escravos, tinham suas vidas totalmente mudadas, sofriam porque eram colocadas a trabalho, nem alguns tinham sorte de ter trabalhos não tão humilhantes, mas outros eram colocados a trabalhos braçais e tinham a sua vida ali prejudicada por conta de uma dívida, de algo que seus pais se comprometiam. E a palavra de Deus é enfática, pois nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nenhum ser humano pode ser escravo do outro. E é muito interessante como passagem, uma história bíblica explica de forma muito explícita isso, e é através do profeta Eliseu. Se vocês puderem me acompanhar, por gentileza, peço por favor que vocês abram a Bíblia de vocês, eu já deixei aqui separado, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Vai contar a história de uma viúva que o seu marido, ao falecer, deixou uma dívida e seus filhos como garantia desta dívida. E com a morte do marido, ela não tinha como pagar, não tinha recurso, e esses credores vieram até a casa e de uma maneira muito abençoada, Eliseu age com o poder de Deus para conseguir sanar essa situação na casa dessa viúva. Se puderem me acompanhar, certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ou seja, não é porque você teme a Deus que não vai acontecer intempéries na sua vida e que você não tem que buscar o aprendizado, principalmente no meio financeiro. Não é porque você é um servo de Deus, a Bíblia traz várias passagens que Deus promete prosperidade, mas essa prosperidade também demanda de si um conhecimento de como obter essa prosperidade. Não é algo automático que Deus vai entregar nas suas mãos de mão beijada. Então, novamente, agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Ou seja, o primeiro ensinamento, Eliseu não julgou essa mulher, não falou do servo que morreu, ele simplesmente perguntou: como posso ajudá-la? E nós cristãos, esse tem que ser o nosso pensamento. Quando alguém vem a nós desabafar sobre algo que está acontecendo na sua vida, como posso ajudá-lo? Essa é uma das primeiras perguntas que devemos fazer e não julgar a pessoa. E depois ele faz outra pergunta muito interessante. Diga-me, o que você tem em casa? E isso nos mostra que muitas vezes a solução para o seu problema está dentro da sua casa. Por exemplo, se você tem uma dívida a pagar, o que você tem em casa que não está utilizando com muita frequência? Talvez ali um calçado que você comprou num lançamento, achou que era interessante e depois acabou por não usando muito e talvez possa vendê-lo. Um eletrodoméstico ali que não está dando muito uso, você pode vender para sanar essa situação. Basicamente, a minha vinda para Portugal foi desse jeito. Além do dinheiro que eu trabalhava, eu fui juntando muito dinheiro vendendo coisas que eu não utilizava em casa, e isso foi gerando um montante, que foi crescendo. Disso eu fui buscando outras coisas fora, comprava e revendia, e isso foi crescendo o meu dinheiro que proporcionou a eu estar aqui hoje. Continuando, ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. E Eliseu fala a ela: vai pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ou seja, ela iria pegar, pedir emprestado várias vasilhas ali com seus vizinhos. Isso demonstra que ela tinha que ter uma amizade, uma comunhão com todos, e isso demonstra que você tem que ter a questão não é gostar, mas Cristo é muito enfático: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento. Então você tem que estar bem com todos, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Passamos recentemente por uma pandemia. Aquele vizinho do teu lado que talvez você não goste, é o vizinho que vai te ajudar no momento que você
mais precisar. Então temos que ter um respeito e amizade com todos na medida do possível. Continuando, ela foi, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ou seja, conforme ela foi pingando um pouquinho do azeite que ela já tinha em casa em cada vasilha, a providência divina de Deus foi enchendo todas essas vasilhas que ela trouxe em casa, de modo que vocês vão ver que Eliseu fala a ela: vá e venda o azeite para saldar a sua dívida, e com o restante você viverá disso. Ou seja, ele não só deu a providência para saldar a dívida daquela mulher, mas para que ela pudesse viver posteriormente de uma forma humilde, mais amorosa com os seus filhos. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Ou seja, a providência de Deus, quando ela vem, ela não é só para saldar aquilo que você está buscando, ela vem muito mais do que a gente imagina. Em Romanos 8, 28, se eu não estou enganado, ou 26, fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não é à toa que Cristo fala em sua palavra lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. E essa mulher, ela não foi buscar o banqueiro, não foi buscar na altura o agiota que nós falamos hoje, o prestamista. Ela foi buscar o homem de Deus, quem tinha conexão com Deus. Naquela época, quem falava com Deus, o intermediador entre Deus e o povo, eram os profetas. Então ela foi buscar o homem certo para sanar o seu problema, e ele não só sanou esse problema imediato dela, mas o problema de uma vida toda. Então, senhores, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, senhores, se me permitem, vamos falar sobre como se livrar desse compromisso de ser fiador. Até porque nenhum de nós quer que chegue uma pessoa e peça ajuda a nós e nós ficamos mal vistos aos olhos dessa pessoa. Putz, esse cara não quis me ajudar. Como se livrar de maneira efetiva, mas sem ficar mal visto? Até porque a palavra de Deus, ela fala muito da prudência. Embora seja muito enfático que você tem que amar e ajudar o próximo, você também não pode tirar da tua boca, tirar da sua família para ajudar um estranho ou até mesmo uma pessoa próxima a ti. Então você tem que conciliar de uma maneira prudente esse ajudar o próximo, mas também não comprometer a sua família. E a primeira dica que eu vou dar para vocês: aprenda a dizer não. A palavra de Deus fala em Mateus 5,37, Cristo fala: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Isso quer dizer o que nós falávamos nos dias de hoje, palavra de homem, que vem se perdendo muito. Se você disser sim, é sim. Se você disser não, é não. E num caso deste fiador, vocês têm que aprender a dizer não, dependendo da situação. Principalmente se isso for prejudicar o seu âmbito familiar, tirar da boca da sua esposa, tirar da boca do teu filho, se comprometendo com uma situação, por exemplo, uma pessoa quer alugar uma casa e colocar você como fiador, ou comprar um carro e colocar você como fiador. Imagina você assumir uma responsabilidade dessa e essa pessoa não pagar e o banco ligar para sua casa. Imagina o quanto isso vai comprometer a sua família. Isso é algo realmente urgente? Isso vai comprometer a saúde, o bem-estar dessa pessoa que está lhe pedindo? Então cabe essa reflexão, e se realmente você vê que isso pode afetar a tua vida e da sua família, aprenda a dizer não.
Até porque o não é um ato de amor e de respeito a si próprio. Então, mais uma vez vou ser enfático. Aprenda a dizer não. A dica número 2 que eu vou dar para vocês: melhor ser sincero do que perder a amizade para sempre. Meu amigo, a pessoa pode até ficar braba com você ali na hora, putz, esse cara não quis me ajudar. Mas depois que essa pessoa realmente entender e cair em si, uma hora ou outra ela vai voltar a vir conversar com você. Agora, se realmente essa pessoa contrai uma dívida, faz ali, você fica como fiador dela e essa responsabilidade vem para você posteriormente, a probabilidade de vocês continuarem amigos é muito pequena. Digo por experiência própria. E a palavra de Deus fala em Provérbios 27, de 5 a 6, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, mais vale você ser sincero e falar a verdade. Olha, neste momento eu não posso, isso não vai ser muito interessante para a minha família, eu não posso me comprometer com isso. Do que você ficar ali, não, vamos, beleza, eu vou lá e tal, e depois isso gera uma grave consequência para você e você acaba perdendo essa amizade de uma vez por todas. Então, é melhor a sinceridade do que o beijo do inimigo. Aprenda isso. Senhores, dica número 3. Seja generoso. Esta aqui, inclusive, é uma das bases do princípio milenário e ela te abre muitas portas. E a palavra de Deus fala em Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, também alívio receberá. E isso, senhores, nós passamos recentemente por uma pandemia. Quantas e quantas pessoas foram ajudadas pelos seus próximos, porque no momento posterior ajudaram também essas pessoas. Agora, se você não ajuda ninguém, quando chegar o momento de algum infortúnio na tua vida, poucas pessoas estarão dispostas a lhe ajudar, porque no momento que elas precisaram, você não esteve disposto a ajudá-las. O rei Salomão fala em Eclesiastes, ajude um, até mesmo 7, empreste a 1, empreste a 7, porque você nunca sabe o mal que virá amanhã na sua vida. Então, mais vale emprestar a essas 7 pessoas e saber que no momento de infortúnio, essas pessoas vão estar dispostas a lhe ajudá-lo, do que você não emprestar a ninguém e ficar à mercê das coisas do mundo. E nós sabemos que não precisa de muito para acontecer infortúnios nessa vida. A pandemia nos mostrou que nós estamos suscetíveis a qualquer momento e a tudo. Algo que se soma também à generosidade, e é a dica número 4, empreste sem esperar nada em troca. Muitas pessoas ajudam, faz o ato de generosidade, mas já com a outra mão estendida. E Cristo vai falar que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita vai fazer. Ou seja, basicamente ele está falando, empreste sem esperar nada em troca. Ajude sem esperar nada em troca. Provérbios 19, 17 fala, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Imagina você, Deus dever para você tá lá o teu nomezinho na cartilha, estou devendo ao João, estou devendo ao José. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Palavra do Senhor, senhores. Então, meus amigos, isso aqui não é brincadeira. Isso está funcionando há mais de 3.000 anos. Então, assim, além de você ser generoso, não esperar nada em troca é primordial para que você tenha bênçãos em sua vida. É realmente assim, coloque isso em prática e você vai ver que a sua vida será transformada. Até porque o rico, nos primeiros meses que ele morre, algumas pessoas vão lembrar dele ali alguns meses, sai na revista da Forbes e não sei o que, tem aquelas passeatas. Durante um tempo todo mundo lembra, mas o generoso é lembrado para sempre.
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, são pessoas que os seus nomes ficaram na história porque eles foram pessoas que foram generosas a ponto de doar a sua vida para uma causa muito maior do que a deles. Então, não é à toa que a palavra de Deus fala, o generoso sempre prosperará. Para vocês que ficaram até este momento nesse vídeo, gostaria de terminá-lo com um versículo que está em João 15, a partir do versículo 12. Jesus fala aos seus discípulos, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Meus amigos, palavra de Deus. Cristo fala que todo o mandamento bíblico, toda a palavra de Deus, se resume basicamente em amarmos uns aos outros. Então, quando o próximo chegar a ti, principalmente no que conversamos hoje, uma questão de fiador, é muito importante que pelo menos nós temos empatia e compaixão com essa pessoa. Sermos empáticos quer dizer, de que outra maneira eu posso te ajudar? Olha, talvez isso eu não consiga, mas você já pensou nisso e nisso? Então é muito importante que nós estejamos dispostos a ajudar. E se realmente tivermos uma confiança plena nessa pessoa, essa pessoa é alguém de caráter, aí sim realmente damos ao passo a esse comprometimento. Mas lembrando sempre, sem colocar em risco a nossa família sempre em primeiro lugar, senhores. Desejo a vocês paz e prosperidade e que essa palavra sirva para edificar a vida de vocês. Tchau, tchau.